algumas semanas sobre Jesus, e não quer dizer que eu não vou falar de Jesus, eu vou continuar falando de Jesus, mas eu quero abrir um parênteses para tratar um pouquinho da nossa vida como cristão. E uma das características da nossa vida como servos de Cristo, como servos de Jesus, é ter uma vida consagrada a Ele. Todo cristão ele deve prestar atenção muito nisso. Todo cristão ele deve prestar atenção na sua caminhada cristã. Se a sua caminhada cristã ela está sendo uma caminhada de consagração ao Senhor Jesus. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Consagrados a Jesus. Olha para o seu irmão e pergunta para ele: você é consagrado a Jesus? Como é que anda a sua consagração nesses dias? Aleluia! Como é que tem sido a sua vida cristã? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque isso é importante. Você ter uma vida consagrada. O que é ter uma vida consagrada? Como eu sei se eu sou consagrado a Jesus? Como posso também, às vezes você já sabe o que é ser consagrado a Jesus, mas às vezes você é um novo convertido e ainda não sabe como ter uma vida consagrada a Jesus. Eu quero ensinar, eu quero falar sobre isso nessa noite. Queria que você abrisse lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, olha o que diz aí. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim, olha só: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, olha só, o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Romanos, eu creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu, ou tem outras visões teológicas, mas eu creio que foi o apóstolo Paulo. Aqui na carta aos Romanos, a Bíblia está dizendo que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós devemos nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém. Aleluia. O que é isso? É você se consagrar a Ele. É você ter uma vida voltada para Deus. Então, o que significa a palavra consagração? A palavra consagração significa aquele que se consagrou, aquele que é dedicado exclusivamente a algo ou a alguém. Consagrado significa aprovado. Consagrado significa dedicado. Consagrado significa aquele que tem a sua atividade reconhecida. Consagrado é aquele que é reconhecido por todos. Então, por exemplo, se você olhar para várias áreas da sociedade, você vai ver pessoas que você pode dizer que são pessoas consagradas naquilo que ela faz. Então, por exemplo, se eu perguntar para você, fala para mim o nome de um jogador de futebol consagrado. Você vai falar o Jorge, eu sabia que vai falar o Jorge. Mas olha só, vamos colocar aí, jogadores consagrados, tem muitos. Você já lembrou aí, né? Um dos mais famosos aí hoje, o Neymar, é um jogador consagrado. Por quê? Porque ele faz aquilo com excelência, joga muito bem, ele é um dos melhores jogadores do mundo da atualidade. Se você olhar para outras áreas da vida, de outras atividades, existem pessoas consagradíssimas.
Agora, eu e você, como cristão, as pessoas deveriam olhar para nós e enxergar em nós pessoas consagradas. Mas consagradas a quem? A Deus. Amém. Consagradas a quem? A sua obra. O que é consagração? É uma pessoa dedicada. As pessoas deveriam olhar para nós e enxergar pessoas dedicadas ao reino e ao nosso Senhor e Salvador. Isso é ser uma pessoa consagrada. Toda pessoa consagrada, ela é aprovada. Você deveria ser aprovado diante de Deus. Deus pode olhar para você e encontrar em você uma pessoa dedicada a Ele. Deus pode olhar para você e as pessoas também podem olhar para você e reconhecer em você uma pessoa dedicada a Deus. Então isso é importante para a sua vida cristã. Porque tem muitas pessoas que são cristãs somente no nome. Elas se dizem cristãs, tem muito por aí. Pessoas que se dizem cristãs, mas que cristianismo é esse que ela não tem uma vida consagrada a Jesus? Que cristianismo é esse que ela é consagrada a muitas outras coisas, mas não é reconhecidamente consagrada como uma pessoa, não é reconhecida como uma pessoa consagrada a Jesus? Então é importante, nós sabemos disso, é importante nós nos atentarmos para isso. Então o apóstolo Paulo diz que nós precisamos apresentar o nosso corpo em consagração ao Senhor Jesus. Amém. E quando ele está falando aqui que o nosso corpo, olha só, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, isso nós podemos aprender muitas coisas aqui, muitas coisas importantes. Então deixa eu te falar uma coisa. A roupa que você veste, a maneira como você se veste, é para engrandecer o nome de Jesus ou é para qualquer outra coisa? Qual a sua intenção na sua maneira de se vestir? Porque o seu corpo tem que ser consagrado a Jesus. Então quando nós olhamos para o nosso corpo, nós temos que ver que nosso corpo tem que ser consagrado a Jesus. Seu corpo, a maneira como você se veste, você tem que se consagrar a Jesus. Mas tem gente que não, tem gente que quer ser admirado, tem gente que quer se mostrar, tem gente que quer ganhar olhares, tem gente que quer ganhar elogios, tem gente que quer ser admirado. Será que isso é consagração? Não estou querendo ser aqui, irmãos, estou querendo ser aqueles crentes, que a nossa igreja seja aquelas igrejas, os irmãos sabem o que eu estou falando, né? Os irmãos sabem, eu não estou querendo pegar pesado com você. Não estou nem querendo aqui ficar fiscalizando o tipo de roupa que você veste. Só estou querendo te ensinar que todo o seu ser precisa ser consagrado a Deus. Eu me visto bem, eu me arrumo bem, eu ando mais. Para quê? Para quem? Para quem que você vai se consagrar na sua vestimenta? Para Deus. Porque muitas vezes nós vemos crentes se vestindo de maneira vulgar, querendo arrebatar elogios, mas não de Deus, de outras pessoas. Fala para o seu irmão assim: o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então eu vejo pessoas que não se preocupam com isso. E é uma coisa que você deveria se preocupar. Você pode ser bonito, ser bonita, sem ser vulgar. Você pode se vestir bem, na moda, mas de uma maneira decente. Então, cuide do seu corpo. Cuide da sua vestimenta. Cuidado com o corpo também.
Eu, a duras penas, tenho aprendido isso, irmãos. Eu gastei muito tempo da minha vida, um bom tempo da minha vida, cuidando da parte espiritual. Deixei de cuidar do meu corpo. Por isso que eu tenho um físico hoje de uma pera. Mas eu estou melhorando. Mas a falta do cuidado com o corpo também é pecado. A falta de cuidado com o seu corpo também não é bom. Então você precisa cuidar também do seu corpo. Você precisa cuidar da sua saúde. Você precisa cuidar da sua mente. Você precisa cuidar de tudo. É verdade. Porque o seu corpo é consagrado a quem? Amém. A Deus. Você é templo do Espírito Santo. Então cuide do seu corpo, irmão. Independente da sua idade, independente se você é novo, se você é velho, cuide do seu corpo. Cuide das suas vestimentas. Então a primeira coisa, eu devo consagrar o meu corpo a Deus. Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Segundo, Hebreus capítulo 12, versículo 2, olha o que diz aí. O que mais que eu devo consagrar? E não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Desculpa, eu falei errado. Acho que eu falei Hebreus 12, né? Você colocou Romanos aí. É outro comando. Vamos lá, agora sim. Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, fazendo caso da vergonha que sofreu, estando assentado à direita do trono de Deus. Olha só, segunda coisa que você deve consagrar ao Senhor é os seus olhos. Olha o que diz aí: fixando os olhos em quem? Em Jesus. Segunda coisa da sua consagração, você deve consagrar os seus olhos. Você deve estar e viver como um cristão. Você deve viver com os seus olhos constantemente fixados em Cristo. Você não pode ficar olhando somente as coisas da sua volta. Você não pode ficar somente olhando para as circunstâncias do que está acontecendo à sua volta. Você não pode ter olhos somente para os problemas. Você não pode ter olhos somente para as dificuldades. Você não pode ter olhos somente para aquilo que o diabo está fazendo na sua vida. Mas os seus olhos têm que estar fixados em Jesus. Por quê? Porque Ele é o autor e consumador da sua fé. É Ele quem vai mudar as coisas na sua vida. Quando você, mesmo passando por dificuldades, por problemas, por tribulações, quando você está com os olhos fixados em Jesus, todas as coisas da sua vida tomam rumo, todas as coisas da sua vida são mudadas. Aleluia. Então você deve estar constantemente olhando para Jesus. Tem gente que tem um olhar fixo em outras coisas, menos em Jesus. Tem gente que enxerga muitas coisas, mas ele esquece de enxergar Jesus. No meio das dificuldades, ele enxerga a solução para os problemas dele. Mas às vezes a solução dos problemas dele está em pessoas. Poxa, se essa pessoa me ajudasse, oh meu Deus, se eu conseguisse falar com essa pessoa, acho que essa pessoa pode me ajudar. Oh meu Deus do céu, se eu tivesse esse dinheiro na mão, oh meu Deus do céu, se eu pudesse fazer isso, isso não aconteceria. E onde estão os seus olhos em Jesus? Você tem que ter os olhos fixados nele. Você tem que olhar para Jesus, deixar de olhar só para as coisas ruins, só para as coisas difíceis, só para aquilo que muitas vezes você está buscando solução em coisas
que Jesus pode resolver para você. E nessa noite eu declaro que se você fixar os seus olhos em Jesus, Ele vai entrar com providência na sua vida. Amém. Olhe para a pessoa certa, olhe para Jesus. Nós também devemos ter um olhar consagrado para Jesus. O que você anda olhando na internet nesses dias? Por onde seus olhos têm passado? Hoje nas redes sociais tem muitas coisas que um cristão não deveria olhar. Pornografia, homossexualismo. O diabo tem trabalhado muito no meio do entretenimento, da internet. O diabo tem implantado muita coisa ruim nesses dias e tem muito crente se alimentando através dos olhos dessas coisas. Tem muito crente buscando prazer em coisas que não são saudáveis, através dos olhos. Seus olhos, uma pessoa consagrada, ele tem os olhos puros. Você tem que manter a sua pureza com os seus olhos. Então aquilo que você vê, muitas vezes você vai ver coisas que não são legais. O problema não é você ver aquilo que não é legal. O problema é você insistir em ver aquilo. Quando você vê, o que você faz? Desliga, sai, fecha, vira as costas, não olhe de novo, não insista. Você tem que manter a consagração dos seus olhos. Porque o diabo, ele não trabalha de dentro para fora. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha nas nossas vidas de dentro para fora. A transformação do Espírito Santo nas nossas vidas, ela vem de dentro para fora. Mas o agir do diabo nas nossas vidas, ele vem de fora para dentro. O diabo, ele consegue tirar a sua consagração através, muitas vezes, daquilo que você vê. O diabo consegue roubar a consagração dos seus olhos, muitas vezes, por aquilo que você enxerga, por aquilo que você vê. O diabo, ele trabalha de fora para dentro. Por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve, por aquilo que você toca, por aquilo que você sente. Então ele trabalha de fora para dentro. E os olhos é uma ferramenta que você precisa estar constantemente atento e consagrado. O próprio Jesus diz: olha, se o teu olho te faz pecar, o que ele manda fazer? Arranca o olho. Por quê? Porque é melhor você entrar cego no reino de Deus do que você ir para o inferno enxergando bem. Então olha só, uma pessoa consagrada a Jesus, ela tem os olhos consagrados a Deus. Os seus olhos estão em seus olhos estão em Jesus. Então é importante isso, você aprender. Consagra os seus olhos, tome cuidado. Não deixe o diabo minar a sua fé. Terceira coisa, consagrado que nós devemos ter. Olha só o que diz aí, no versículo 1 aí de Hebreus aí mesmo, versículo 1. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. O que o escritor de Hebreus está dizendo aqui? Que nós devemos ter os nossos pés consagrados a Cristo. Os nossos pés devem estar andando sempre nos seus caminhos. Olha o que ele está falando. Olha, também nós, rodeados de grande nuvem de testemunha. Olha, tem muitas pessoas olhando para você. Tem muitas pessoas que te acompanham. Depois
de eliminar tudo que nos impede de prosseguir, ou seja, depois de nós consagrarmos a nossa vida a Deus e o pecado que nos assedia, olha só, depois de eliminar o pecado que vive te assediando, nós devemos fazer o quê? Correr, andar, não é nem andar, é correr com perseverança a corrida que nos está proposta, ou seja, nós devemos percorrer o caminho que Deus propôs para que eu e você corrêssemos. Os nossos pés devem andar nos caminhos do Senhor. Então você como cristão, deixa eu te falar, você tem um caminho a seguir, você tem um caminho a percorrer, você tem uma estrada pela sua frente, você tem um propósito a cumprir de Deus para a sua vida nessa terra, você tem um destino a chegar. Então você tem que estar consagrado nos caminhos do Senhor. Você não pode deixar o pecado impedir com que você caminhe com o Senhor. Você não pode deixar que coisas te distraiam, que coisas impeçam você de caminhar com o Senhor. Uma pessoa consagrada a Deus, ela está sempre olhando o caminho que ela está trilhando. Você tem que trilhar o caminho. Olha para a sua vida agora. O caminho que você está trilhando hoje é o caminho do Senhor? Porque nós vemos ali, Romanos 12:2 diz o quê? Que a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita, ela é o quê? Agradável. E você vai viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, se você estiver trilhando o caminho do Senhor. Então consagre a Deus os seus caminhos. Peça ajuda ao Espírito Santo para te conduzir nos caminhos dele. Não trilhe um caminho de pecado. Não trilhe um caminho de coisas que te impedem de viver uma vida consagrada a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 28. Quarto passo, quarta coisa consagrada que você deve ter a Jesus. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que está passando necessidade. Quarta coisa que você deve ter consagrado ao Senhor são suas mãos. As suas mãos devem estar sempre prontas para o quê? Para fazer o bem. As suas mãos devem estar sempre prontas para ajudar as pessoas, para ajudar aquele que está passando necessidade. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui sobre as nossas mãos, ele está falando sobre as nossas obras. As suas mãos têm que estar sempre prontas. Você, como um cristão consagrado, você tem que estar sempre pronto para fazer boas obras, para ajudar, para amar as pessoas, para compreender as pessoas, para perdoar as pessoas, para exortar as pessoas, para estender as mãos para aqueles que estão passando por dificuldades. Então olha só, mãos consagradas tem a ver com mãos que ajudam. Olha só, fazendo com as mãos o que é bom. Procure dentro da sua vida cristã, na sua caminhada cristã, todos os dias, fazer coisas boas, ajudar pessoas, conduzir pessoas a Cristo, ajudar aqueles que estão fracos, abatidos, caídos, oprimidos muitas vezes pelo diabo. Suas mãos têm poder. Suas mãos têm poder, meu irmão e minha irmã. Amém. Aleluia. Você sabia disso? Olha para sua mão aí. Olha para sua mão. Fala assim para você mesmo. Minhas mãos têm poder. Sim, tem poder nas suas mãos. Sabe quando tem poder as suas mãos? Quando você coloca a mão sobre o enfermo e ora por ele, ele é curado. O
Senhor Jesus disse: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Suas mãos têm poder. Quando você estenda a sua mão e expulsa os demônios em nome de Jesus, os demônios têm que sair. As suas mãos têm poder, porque o Senhor Jesus diz que aonde você colocar as suas mãos prosperará. Amém. Tem poder nas suas mãos para fazer o bem. E quando você estende as suas mãos, mãos consagradas a Deus, para fazer o bem, o céu conspira ao seu favor, o sobrenatural vem sobre a sua vida. Então nunca estenda as mãos para acusar, nunca estenda as mãos para oprimir, nunca estenda as suas mãos para fazer qualquer coisa ruim, má. Mas sempre estenda as suas mãos para abençoar. Suas mãos têm que estar sempre prontas para fazer o bem. Amém. Agora, a quinta coisa, olha aí no versículo 29 aí, passa aí. Olha o que diz aí. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só que seja boa e necessária para edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. Quinta parte da sua vida que deve ser consagrada a Deus é a sua boca. Sua boca deve ser consagrada a Deus. Eu fico muito triste quando eu vejo crentes falando palavrão. Às vezes eu estou conversando com irmãos e sem querer, o pessoal está tão acostumado a falar, às vezes sem querer o irmão fala. Ele nem percebe muitas vezes. Acabou falando palavrão. Crente, fala para o seu irmão, crente não fala palavrão. Crente não fala palavrão. Quando eu era mais jovem, se os pastores ouvissem qualquer irmão falando palavrão, ele já deixava o irmão de branco. Os crentes tinham cuidado. Hoje você olha assim, é crente falando palavrão como se fosse nada, não tem importância. Ah, não, é cultura. Cultura maligna isso. Quem tem uma vida consagrada a Deus, tudo que sai da boca dele é santo. Olha só, não é só palavrão que a Bíblia está dizendo aqui que deve sair da sua boca, que não deve sair da sua boca. Sabe o que é coisa que causa destruição, que muitas vezes sai da boca de cristãos e não deveria sair da boca de um cristão consagrado? Por exemplo, fofoca. Fofoca causa ou não causa destruição? Então, na boca de um cristão consagrado, fofoca nunca deveria existir. Sabe outra coisa que causa destruição? Mentira, sim ou não? Sim. Outra coisa, engano. Maledicência. Já viu aquelas pessoas que quando abrem a boca só sai coisa ruim? Só reclamação, o dia inteiro reclamando. Reclama de tudo, reclama do frio, reclama do calor, reclama do sol, depois reclama da lua. Mas essa lua, olha só para quê? Você está brilhando essa noite. Nossa, está chovendo hoje, pelo amor de Deus, logo no domingo que vai chover. Aí amanhã chove, poxa, a vida já choveu ontem, hoje também está chovendo. Reclama de tudo, ao invés de ter uma vida de agradecimento, ele tem uma vida de reclamação. Maldição. Tem muitos crentes que se dizem, tem muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem consagradas e servos de Deus, mas da sua boca vive saindo maldição.
vivem amaldiçoando os outros. E o apóstolo Tiago, ele diz, olha, pode de uma fonte jorrar água doce, da mesma fonte jorrar água doce e água salgada? Pode da boca de um cristão sair bênção e também sair maldição? Pode uma pessoa que diz que com seus lábios adoram a Deus, com seus lábios engrandecem a pessoa do Senhor e vive saindo palavras de maldição? Ela amaldiçoa o filho, amaldiçoa o marido, amaldiçoa a esposa, amaldiçoa o patrão, amaldiçoa o salário, amaldiçoa o carro, amaldiçoa tudo. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com o que sai da sua boca. Você tem que ter uma boca consagrada ao Senhor. Se tiver que sair algo da sua boca, que saia sempre a verdade. Que saia sempre palavras de fé. Que saia sempre palavras de exortação. Que saia sempre palavras de bênção. Você possa ter uma boca consagrada ao Senhor. Sexta, Colossenses capítulo 3, versículo 2. Olha o que diz aí. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Agora abre lá em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Qual que é a sexta parte do seu ser que precisa ser consagrada a Deus? Os seus pensamentos. Você deve consagrar a Deus os seus pensamentos. Isso aqui é algo importantíssimo que você precisa entender. Por quê? Porque nem todos os pensamentos que vêm na sua mente são seus. Olha aqui para mim. Nem tudo que você pensa vem do seu coração. Nem tudo que você pensa, nem tudo que vem na sua mente significa que saiu de você. O maior campo de batalha que um cristão tem é a sua mente. A maior zona de guerra que você vai enfrentar é a batalha na sua mente. A sua mente é um lugar onde o diabo tenta entrar e tenta dominar. E quando o diabo consegue dominar os seus pensamentos, o diabo dominou você. Quando o diabo consegue com pensamentos te dominar, o diabo consegue dominar todo o seu ser. Você também precisa entender que você não tem como você impedir que pensamentos ruins, que pensamentos maus cheguem até a sua mente, mas tem como você rejeitar esses pensamentos. Então tem crente que vive debaixo de condenação por causa dos pensamentos que ele tem. É onde o diabo consegue dominar muitos crentes. Vem pensamentos ruins, vem pensamentos maus, vem pensamentos relâmpagos, vem imagens na sua mente, e muitas vezes você aceita, e aí você olha e fala assim, meu Deus, por que eu estou pensando nisso? Oh meu Deus, nem parece que eu sou crente.
Oh meu Deus, já pensou se alguém descobre que eu estou pensando nisso? O que seria da minha vida? O que vão pensar de mim se alguém descobrir que eu estou pensando nisso? Por que muitas vezes você é pego pensando nisso? Porque você não consegue ainda, não entendeu ainda e não aprendeu como dominar os seus pensamentos. A Bíblia diz que nós devemos levar os nossos pensamentos cativos a Cristo. E aqui o apóstolo Paulo está dando uma receita para mim e para você. Ele está falando, ó, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é alguma virtude e algum louvor, nisso pensai. Se não passar nessa peneira aqui, joga fora. Joga fora. Não aceite. É fácil você se livrar de pensamentos que não são seus, de pensamentos que são sugestões do diabo na sua mente. É fácil. Como é que você se livra disso? Não aceitando, rejeitando. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, como pastor, constantemente, eu fico rejeitando pensamentos do diabo na minha mente. Constantemente. Porque o diabo, ele não luta só com você, ele luta comigo também. Às vezes vem uns pensamentos que eu acho assim, sai Satanás, some daqui. Está amarrado em nome de Jesus. E na hora eu falo assim, ó, some. Agora você precisa entender isso, e você precisa ser Senhor de você. Porque deixa eu te falar uma coisa. Se você não domina sobre os seus pensamentos, você vai ser dominado por eles. Ou, guarde bem isso aí. Se você não domina sobre os seus pensamentos, você vai ser dominado por eles. Porque há uma estratégia do diabo para dominar você. Como é que o diabo faz? Olha aqui, olha a estratégia de Satanás. Primeiro ele lança um pensamento. Faz uma sugestão, você aceita aquele pensamento. E aí, você, dentro da sua mente, você começa a desenvolver aquele pensamento, começa a dar vida dentro de você para aquele pensamento. Aí, o pensamento, ele desce da mente para as suas emoções. E aí, o diabo ganhou já o terreno da mente, agora ele começa a ganhar o terreno das emoções. E você começa a sentir aquilo que você está pensando. Por exemplo, muitas vezes, o diabo lança um pensamento e você começa a ficar com raiva daquela pessoa que você está pensando. Você começa a pensar sobre alguém e é um pensamento ruim com respeito àquela pessoa. E aí você começa a alimentar aquele pensamento. Daqui a pouco você começa a sentir raiva daquela pessoa. Se ela aparecesse na sua frente, você matava ela. Então o diabo ganhou a mente, agora ganhou as suas emoções. Aquilo que você pensa você já tem um sentimento dentro de você. E depois o que acontece? Dominou as emoções, ele vai para a sua vontade. E é onde o diabo consegue te derrubar. Então, por exemplo, o diabo usa muito pensamentos, e muitas vezes pessoas que estão frágeis, o diabo usa muito pensamentos de prostituição, pensamentos de adultério. Vem um pensamento lá de adultério, e aí você começa a alimentar aquele pensamento, daqui a pouco o diabo desceu para as suas emoções, e daqui a pouco o diabo desceu para a sua vontade, e é onde o pecado é consumado. Se alimenta tanto aquele pensamento, que ele se torna uma realidade. Então, os olhos têm muito a ver com isso.
Os olhos vê, o pensamento vem, trabalha o pensamento, trabalha a emoção, trabalha a vontade. Isso se chama muitas vezes tentação, e aí onde a pessoa cai. Aí vem traição, muitas vezes vem a prostituição, muitas vezes vem a... que é o solteiro quando cai, esqueci o nome. Fornicação. Por quê? Porque você deixou com que pensamentos te dominassem. Então você precisa aprender a consagrar os seus pensamentos a Cristo. Você precisa aprender todos os dias a recusar pensamentos maus, pensamentos ruins, pensamentos que não são seus. Esses pensamentos que atacam a sua mente não são pensamentos seus. A Bíblia diz, Deus diz, olha, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês são pensamentos bons, para dar coisas boas para você, para dar para você o fim que você deseja, um fim bom, coisas boas. Então, quando vem pensamentos ruins, e pensamentos ruins, irmãos, são aqueles pensamentos que te afastam de Deus, que te afastam dos irmãos, que te afastam da comunhão. Então é importante você começar a analisar aquilo que entra na sua mente, os pensamentos que você tem tido ultimamente. Quais pensamentos que você tem tido ultimamente? Ou você domina, ou você é dominado por eles. Ou você domina esses pensamentos, ou esses pensamentos vão dominar a sua vida. Às vezes eu vejo... Ai meu Deus. Às vezes eu olho para irmãos assim, eu vejo um cara amarrado. Nossa. Olhando assim, sendo atacado. A pessoa está feliz, daqui a pouco está a cara amarrada, está fechada, está sendo atacado. O diabo plantou uma sementinha ali na mente. Não deixe o diabo plantar sementes na sua mente. Domine sobre os seus pensamentos. Tenha uma mente consagrada a Deus. Se levante contra os pensamentos que vêm minar a sua consagração a Deus. Dê um basta. Dê um basta para o diabo na sua vida hoje, nos pensamentos que entram na sua cabeça. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que se tem alguma virtude, se há algum louvor, que isso ocupe os vossos pensamentos. Consagre os seus pensamentos ao Senhor. Consagre a sua vida a Deus. Viva uma vida de consagração ao Senhor. Você vai ver Deus fazer coisas poderosas na sua vida. Amém. Eu queria que você ficasse de pé agora. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quantos querem ter uma vida consagrada a Jesus? Amém. Fala a verdade. Amém. Fala a verdade. Então, você quer ver Deus fazer coisas poderosas na sua vida? Consagre a sua vida a Jesus. Consagre o teu corpo, consagre os teus olhos, consagre as suas mãos, consagre os seus pés, consagre a sua boca, consagre os seus pensamentos. Essa noite é noite de você falar com Ele. É noite de você tomar uma atitude com respeito a isso. Porque não tem vida cristã vitoriosa e verdadeira se não for consagrada ao Deus poderoso. Se você não tiver todas as partes do seu ser
consagradas a Jesus. Agora eu quero orar por você nessa noite. Eu quero que você faça uma reflexão na sua vida. Se existe alguma parte do seu ser que ainda não está consagrada a Jesus, hoje você tem a oportunidade de consagrar a Ele. Se você ouviu essa palavra nessa noite e olhou e falou: meu Deus, isso aqui eu preciso melhorar. Essa parte aqui ainda não está consagrada. Eu preciso consagrar minha boca. Eu preciso consagrar meus pensamentos. Eu preciso consagrar os meus caminhos. Eu preciso consagrar os meus olhos. Na realidade, eu preciso consagrar é tudo. Então eu quero que você ore agora. Se você entrar na presença de Deus agora com um coração sincero, se você entrar na presença de Deus agora, clamar por Ele, pedir ajuda para